a gente muito é a questão nutricional, né? Comida tá caro. Comida tá muito cara. E a gente sabe que o paciente idoso ele tem uma redução de renda muito grande, porque ele consegue não receber o que ele mantinha quando ele estava na vida ativa, na vida produtiva. Isso cai muito. Então isso impacta na alimentação. E a gente precisa entender que o paciente muito idoso, ele tem um tipo de desnutrição que ele é mais sarcopênico, ele tem mais perda de massa muscular. Exatamente porque ele não consegue ingerir tudo que precisa. Aquele paciente mais jovem, você às vezes não percebe esse impacto de massa muscular. Mas o paciente com muita idade, a gente começa a perceber isso, que ele não consegue ingerir tudo que precisa. Hoje a gente tem a facilidade, tem muito produto aí, você entra aí na Droga Raia, na Pacheco, em grandes redes, você tem uma gama ali de suplementos para você poder fazer. O detalhe é quem pode e quem não pode ser suplementado, porque nem todo mundo pode usar tudo que está ali naquela prateleira. Né? Se é renal crônico, se é diabético, se tem doença hepática. Mas você tem marcas que fazem específico para esse público. Faz para o renal, faz para o hepatopata, faz para quem tem pancreatite. Tem uma gama aí hoje muito grande, uma oferta muito grande. Coisa que a gente não tinha. Só que isso não é para o público em geral. O nosso país é um país pobre. Você não consegue, caro, você não consegue atingir tudo isso. Tá? Então você não consegue. Uma lata de Nutren hoje, de Suri, deve estar o quê? Uns R$100, imagina? Isso é caro, né? Isso é caro, isso não é barato para as pessoas. Mas a gente tem que tentar entender dentro daquele contexto o que eu posso melhorar. Porque às vezes o paciente não tem o dinheiro, mas ele tem acesso a coisas. Mora num sítio, tem isso, tem aquilo que você pode impactar na qualidade de vida. E aí a gente tem que fazer a avaliação dos fatores de risco, antropometria desse doente, fazer a mini avaliação nutricional e pensar se você naquele paciente necessita ou não de uma avaliação laboratorial de grau de desnutrição. Habitualmente, o corpo é fantástico, né? Você não tem, mesmo paciente sarcopênico, você não tem anemia. Por que a gente não tem anemia no sarcopênico? O que é sarcopenia? Redução de massa magra. Por que a gente não tem anemia no paciente sarcopênico? Vou perguntar na prova. Oi? Ele come, ele consome a massa muscular. O corpo é fantástico. Ele mesmo consegue gastar a massa muscular para não ter anemia. Se você tiver anemia, ele está muito mais desnutrido do que você possa imaginar. Ou tem outra doença de base, de doença. Isso é importante. Ele consome aquela massa muscular. Né? E a gente precisa entender o que é necessidade. Por exemplo, eu estou com um paciente lá que hoje eu falei assim, eu conto de que é uma cirurgia cardíaca, quase apanhei hoje de manhã. Estou chegando de férias. Eu passei o leito, quando eu li o paciente, começou aquela história, cheguei no seu, cheguei 6h30 no CTI hoje. Falei, olha só, eu não vou deixar o seu fulano para cirurgia cardíaca, o anestesista vem atrás de mim. Então não vou deixar não o seu fulano aí, por causa disso. Chegou outra rotina, eu vou mais Carmen. Sentamos, 3 coordenadores, 2 rotinas, mais o plantonista e minha galera de residente de internato. Ele não vai. Por que não vai? Ele está há 78 anos, uma válvula óssea precisando trocar. O dente está assim, ó, pele e osso. Ainda com congestão e com derrame. Eu vou pôr na mesa hoje, não vai rolar. Aí eu fiz uma pergunta pro meu plantonista lá que estava estressado. Você colocaria seu pai hoje? Não. O que você quer com o seu fulano? Inverte. Gente, eu tive 2 grandes mestres na minha vida. Um foi o professor da UERJ, o professor Paulo Dias da Costa, que me trazia num canto chorado. Era chefe, fazia passar visita. Ele com os prontuários eu sei, mas eu tive que aprender na marra. Tinha que fazer diagnóstico diferencial, saber exame laboratorial, ele com os prontuários e eu sei. 10 leitos. E depois tive o privilégio
TAC do Soriko Moriguchi, lá na geriatria. Primeiro dia que eu cheguei em Porto Alegre, eu cheguei atrasada. Nós éramos 25 alunos desse curso. Fiquei lá 2 anos. Paguei marido, casa e fui. E aí,